mensagem dessa noite tem como título: Reconhecer os erros, a pertinente atitude que demonstra caráter. Ou seja, igreja, uma atitude mais bela no ser humano é reconhecer seus erros. Igreja, quando você vê uma pessoa rotando santidade, se fazendo de muito santo e acusando, ou seja, esse tipo de pessoa, infelizmente, dá a perceber que é um tipo de pessoa que não reconhece seus erros. Reconhecer os seus erros é sinônimo de humildade. Amém? Então, reconhecer os erros, a pertinente atitude que demonstra caráter. Qual é a passagem bíblica que eu vou usar exatamente para frisar muito bem esta palavra, esse título? Amém? Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Ou seja, vamos falar do filho pródigo. Uma parábola que vai ilustrar exatamente o que Jesus queria dessa parábola. O que Jesus queria? Ele queria nos falar, ele queria demonstrar, ele queria nos passar o sinônimo, a importância da humildade na vida das pessoas. Ou seja, de reconhecer, estou errado. Não é verdadeiramente dever nosso apenas de reconhecer o erro, mas também de que nós precisamos o quê? Além de reconhecer, consertar os nossos erros. Amém? Amém. Vamos fazer leitura da passagem? Amém. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Repita comigo: dissolutamente. Dissolutamente. Amém? Continuando. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Porque, igreja, para toda atitude também existem as consequências. Amém? E quais foram as consequências? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos, ou seja, para cuidar dos porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, ou seja, da lavagem dos porcos, não é? Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo ele em si, repita comigo, caindo ele em si. E o que significa cair em si? Reconhecer aonde eu errei. Reconhecer aonde eu caí. Reconhecer a minha burrada, a minha atitude errada. Amém? Então, 17. Então, caindo ele em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Ou seja, ele começou a reconhecer. O quê? Que o pai dele tratava bem até seus empregados. Amém? Amém. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Por quê? A atitude não é só reconhecer o erro, mas consertá-lo, corrigir o erro. Ou seja, o dever é voltar lá atrás e corrigir seus erros. Ou seja, consertar com quem foi magoado. Este filho, será que ele imaginou a dor do abandono que efetuou no coração do pai? Largando seu pai para trás? Fazendo simplesmente questão do dinheiro do pai? Será que você não tem sentimentos
perceber a dor que ocasionou na vida das pessoas? Ah, a vida é minha, eu tenho o direito de dar seguimento a ela da forma que eu quiser. Olha, nós temos o direito de dar seguimento à vida da forma que nós quisermos. Porém, nós não temos o direito de ferir a ninguém, de atropelar a ninguém para conseguir aquilo que planejamos. Amém? Amém. Ou aquilo que almejamos. 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Porque quando você erra com alguém, você primeiro peca contra Deus. Então, o seu erro não foi tão somente com aquela pessoa, foi com Deus. 19. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um de seus trabalhadores. Ou seja, não adianta reconhecer o erro com arrogância, mas com humildade. Ou seja, ele quis voltar, mas não queria, ele não estava fazendo questão da herança de volta. Ele queria que o pai tratasse ele ao menos como ele trata quem? Os empregados. Que lindo, não é? Ou seja, precisamos aprender com os nossos erros, igreja. Vamos lá. Reconhecer, aprender com os erros e corrigir os erros. Essa é a função que Deus colocou em nosso coração. Amém? Reconhecer os erros, a pertinente atitude que demonstra caráter. Uma atitude belíssima, bonita, de humildade, que demonstra caráter. Amém? Amém. Continuando o 20. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Eita, glória a Deus. Aleluia. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Ou seja, pequei contra Deus. Pequei contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo, quando magoei o seu coração. Meu amado irmão, eu pequei contra o Pai, contra o Filho e contra o Espírito Santo, ou seja, contra o céu, quando eu magoei você. Eu tenho que reconhecer meu erro diante de ti. Eu tenho que corrigir o meu erro diante de ti. Amém? 21, prosseguindo. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Eita glória. O anel significa o que, igreja? O ser filho, de fazer parte daquela família novamente. Que lindo, igreja. Olha, Deus, Ele reconhece a pertinente atitude que demonstra caráter. Deus reconhece a atitude de uma pessoa quando ela chega diante dele com humildade. Deus se agrada quando nós chegamos diante de quem nós erramos e assumimos o nosso erro. Sabe por quê, igreja? O mal das pessoas é errar contra a pessoa e fazer daquela vítima alvo de escárnio e zombaria diante de todo mundo. Ou seja, colocando sobre as costas da vítima os seus erros. Ou seja, o erro de quem cometeu. Ou seja, igreja, é muito feio. Sem palavras, não é? 23. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, ou seja, há uma festa, digno de festa, amém? Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido
e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ou seja, quando você realmente comete uma atitude errada, quando você está na sua ignorância, quando você está na sua altivez, quando você fica no seu eu, na sua ignorância, na sua arrogância, assumindo, ou seja, a sua posição de ignorância, ei, você está morto diante de Deus. Deus não reconhece. Ele olha lá de baixo, lá de cima e fala: pobre filho, coitado, a sua ignorância está o consumindo. Ele está perdido na sua própria ignorância. Igreja, nos perdemos na nossa própria ignorância, na nossa própria arrogância. Assumir o erro é necessário. Amém? Amém. Prosseguindo. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados, perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Eita, glória a Deus. Ele indignou-se e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Ou seja, este pai, igreja, ele tinha um amor muito grande, mas era pelos seus 2 filhos, não era por um só. Mas o seu filho que estava morto precisava de uma atenção especial, ou seja, estava no erro. Ou seja, mas mesmo assim ele procurou o seu filho para conciliá-lo. Ou seja, filho, se conscientiza da situação. Ou seja, igreja, nem todos realmente fazem festa quando você reconhece o seu erro. E muitas das vezes nós deixamos de reconhecer os nossos erros. Presta atenção nisso. Muitas das vezes nós deixamos de reconhecer os nossos erros preocupado com o que as pessoas vão pensar. Ou seja, na nossa soberba, na nossa altivez, ou seja, oh meu Deus, como que eu vou reconhecer? Eu vou me passar como fraca diante das pessoas, as pessoas vão rir de mim. Ei, melhor é você se demonstrar humildade e reconhecer os seus erros mediante a todo mundo, principalmente para com aqueles que você zombou da vítima dos seus erros. Principalmente para com aquelas pessoas que você se escarneceu, deixou elas zombarem da vítima dos seus erros. É sério, igreja. Amém? 29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes a matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, igreja, precisamos ver o retrato de quê? Do mundo atual de hoje. Infelizmente, tem as pessoas que não compreendem, que invejam, infelizmente, a atitude de um pai ou de uma mãe ou de alguém que reconhece os seus erros. Os erros do filho pródigo. Agora, eu quero, ou seja, relatar essa mensagem para vocês, mostrando onde o filho pródigo errou. Amém? Amém. Querer viver isolado da família. Está ressaltado no versículo 2. O mais moço dele disse ao pai: dai-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Ou seja, igreja, ele queria, na verdade,
viver longe das pessoas, longe de todo mundo, longe da família. Muitas das vezes, igreja, nosso erro é querer viver isolado. Amém? Outro erro, o filho não tinha nenhum motivo plausível para viver distante da família. Geralmente, um filho distancia-se para trabalhar em algum lugar, para estudar, casar-se, enfim, algum motivo justo. Esse filho demonstra ser egoísta, imaturo e portador de uma atitude impertinente. Nem sempre a distância soluciona as mazelas da vida. Nem sempre a distância soluciona as mazelas da vida. Nem sempre ir embora, juntar tudo, é a solução. Amém? Amém. Ou seja, vimos também a sua inconsequência e falta de caráter no versículo 13. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Ou seja, igreja, vivendo em pecado, gastando todo aquele dinheiro em quê? De forma errada, com meretrizes, bebidas, com situações totalmente contrárias à vontade de Deus. Depois que o teu pai, contristado, imagino, dá a parte dos bens que lhe pertence, este começa a viver dissolutamente, ou seja, de maneira corrupta e devassa, rapidamente dá fim a todos os seus bens e fica na miséria. Ele foi inconsequente, não mediu os iminentes repercussões advindas de sua atitude disparatada, as consequências de seus erros. Agora nós vamos ver as consequências dos erros do filho pródigo. Amém? Amém. Fica à mercê da sorte. Ou seja, no versículo 14 relata isso. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. A primeira forma de Deus tratar com o ser humano, com a arrogância, com a ignorância do ser humano, com aquele que não reconhece os seus erros, é o quê? Tirando dinheiro. Ou seja, deixando aquela pessoa passar necessidade, depender dos outros. Esta é a forma que Deus começa a tratar. Até quando você vai viver na sua ignorância? Esta é a pergunta que Deus lhe faz. Lamentavelmente, o filho pródigo não soube administrar suas finanças e acabou convivendo com uma situação incômoda, para não se dizer funesta. Infelizmente, não é verdade? Passar a viver sob a inversão de valores. Vimos isso no versículo 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para, o quê? Cuidar de porcos. Tinha uma boa casa, agora passa a viver pelos campos. Ou seja, igreja, tinha tudo, todo um conforto, mas a sua ignorância levou a perder tudo. A sua altivez, não é verdade? Experimenta a dor do desamparo. No versículo 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, Deus permitiu que ele fosse desamparado. Ei, a primeira coisa que Deus vai fazer com você, sabe o que é? Quando você verdadeiramente comete o erro com uma pessoa, que muitas das vezes era tudo para você, família,
amigo. Não que eu esteja dizendo que uma pessoa substitui esses valores. Eu estou falando é o seguinte, que muitas das vezes tem pessoas que são para nós, igreja, que representam num certo momento de nossa vida. Muitas das vezes a família ausente, amigos ausentes, tudo. Mas Deus levanta uma pessoa para ser para nós uma família, um amigo, ou seja, para nos dar o conforto que tudo isso, que todo esse amor nos dá. Verdadeiramente, igreja, quando nós erramos com esta pessoa, nós entristecemos o coração de Deus. Amém? Ou seja, ele experimentou a dor do desamparo. Ele foi desamparado. Ele sentiu aqui, quando ele sentiu vontade de comer a própria comida dos porcos, ele sentiu o desamparo. Ou seja, o abandono de todo mundo. As pessoas nada lhe davam. Ninguém o amparou. E ainda mais um agravante. Ele desejava comer alimento de porcos. Ou seja, ninguém o amparou. Ou seja, de caviar para comida de porcos. Ou seja, da melhor comida dos seus pais para comer a comida dos porcos. Que situação chegou. E mais, igreja, ninguém o amparou. Muitas das vezes, não representa que você está recebendo apoio de alguém. Isso não representa que você está certo. Isso não significa que você está certo. Muitas das vezes, igreja, existem pessoas que são coniventes com o erro da pessoa que está errada. Eu postei uma mensagem ontem no Facebook. Não deis ouvido a quem não ouve a Deus. Glória a Deus. Sério esta passagem. Por último, passa a viver alienado. No versículo 17 vimos isso. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morto de fome. Quando o versículo diz caindo em si, logicamente indica que estava fora de si. Alguém fora de si é também uma pessoa desligada da vida normal, do cotidiano, fora da sua sã consciência. Não estava louco, e sim imerso da displicência, até que recobrou as lembranças de como vivera, abastado junto à família, lembranças do bom senso que outrora possuía. Ou seja, precisamos cair em si. Precisamos repensar. Precisamos verdadeiramente analisar os nossos valores. Quando me deparei com este texto, igreja, fiquei imaginando o quanto indubitavelmente ele retrata a nossa vida. Ou seja, como que ele ilustra a nossa vida, mostra a nossa vida atual. Este jovem precisou sofrer para ter um caráter totalmente lapidado e transformado. Precisou padecer muito para ter a personalidade formada. Num dado momento, ele para um pouco, analisa sua vida, arrepende-se, formula em seu coração o que vai dizer ao teu pai. Então humilha-se diante dele e, recebido por esse de braços abertos e coração cheio de amor. Ou seja, Deus, ele nos recebe de braços abertos e cheio de amor, quando nós reconhecemos o nosso erro, não só com ele, mas aqui está falando com o Pai, ou seja, com alguém que errou. Ou seja, nós precisamos reconhecer nossos erros também, corrigi-los. E esta é a necessidade, amém? Precisamos aprender com a vida. Vivemos dias difíceis neste mundo. As pessoas mentem, são orgulhosas,
não se humilha, não se arrependem, não admitem seus erros. Lamentavelmente, essa inegável enxurrada de maldades permeia e muitas vezes até impera na vida de muitos crentes nos dias odiernos, ou seja, nos dias de hoje. Infelizmente, igreja, vimos crentes cheios de si, cheios de arrogância, sustentando seus erros, sustentando suas atitudes erradas. Várias vezes nós evangélicos não reconhecemos que erramos, quanto somente aponta o erro alheio. Infelizmente, estamos vendo muito isso acontecer. Vimos pessoas realmente apontar os erros dos outros, mas não corrigir os seus. Ou seja, não admitir os seus. Dizem, eu também errei, eu sou o culpado, não devemos agir assim. Vamos ler Mateus 7, do 1 ao 5. A passagem, igreja, só para ressaltar essas palavras minhas que eu disse, que infelizmente hoje as pessoas estão apontando demais os erros dos outros, preocupados demais com os erros dos outros e estão esquecendo de corrigir os seus. Amém? Vamos relembrar? Amém? Do que Jesus nos alertou? Amém. Mateus 7, do 1 ao 5. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não repara na trave que está no teu próprio? Ou seja, vemos um cisquinho no olho do nosso irmão, mas esquecemos de olhar o tamanho do que está dentro dos nossos. Infelizmente. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Às vezes é necessário que tiramos primeiro o preconceito do nosso coração para apontar o nosso irmão. Nós devemos ter muito cuidado, igreja. Estamos vivendo uma sociedade hipócrita. Estamos vivendo conceitos hipócritas. Amém? As escrituras nos mandam sentir as nossas misérias. Vamos ler Tiago 4, 8, 9? As escrituras nos mandam sentir as nossas misérias. Ou seja, olhar para nós mesmos, para o nosso estado. Amém? Chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Glória a Deus. Chegai-vos a Deus e Ele vos chegará a vós outros. Eita glória, aleluia. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Glória a Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. A sociedade deseja ver em nós um caráter ilibado, onde exista sinceridade, humildade, perdão, confissão, quebrantamento, transparência, condescendência e misericórdia. Mateus 5,16. Assim diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas precisam ver em nós uma diferença, amor. Ou seja,
Tudo isso que falei aqui acima, ou seja, a sociedade deseja ver em nós um caráter ilibado, onde exista sinceridade, humildade, perdão, confissão, quebrantamento, transparência, condescendência e misericórdia. Amém? Amém. Miqueias 6:8, para finalizarmos esta passagem. Amém? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Amém. Eita, glória a Deus. Você, onde você encontra humildade nessa arrogância, nessa ignorância? Onde? Miqueias 6:8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, o que é o Senhor pede de ti. Eita glória. O que é bom é o que Deus pede de ti. Amém. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Glória a Deus. Porque do que não traz alento ao coração, a sociedade está saturada. Glória a Deus. A sociedade está saturada do que não traz alento ao coração, ou seja, conforto, remédio para o coração. Vamos alavancar tudo o que for pertinente a esse sentido cristão da vida, como nossa mais sólida contribuição para a transformação desse mundo sem Deus. Não protelemos, mas façamos agora já. Sejamos como o filho pródigo que se arrependeu, tomou para si a culpa de seu erro e teve êxito. Que Deus nos ajude nessa missão. De que, igreja? De assumir os nossos erros e, principalmente, corrigi-los. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia.